Para terminar esse módulo, eu vou falar sobre 7 regras para montar os acordes nas técnicas mecânicas, tá bom? Uma a uma. A regra número 1 vocês já viram, que é evitar semitom entre a primeira e segunda voz para não obscurecer a melodia. Eu dei um exemplo, né? Um exemplo típico, que é o Dó com sétima maior com a melodia no Dó, tá vendo? Se eu montasse encerrado, fica Dó, Si, Sol e Mi. Tem o semitom na ponta. A solução, como vocês viram na aula anterior, é substituir a sétima maior pela sexta, tá? Essa é a primeira regra. Então, não vale semitom na ponta, entre a primeira e a segunda voz, por enquanto. Regra número 2, muito simples. Em tétrades a 4 vozes, não há dobramentos de nota em uníssono ou em oitava. Quando você escreve a 4 vozes, nessa técnica, são 4 notas diferentes. Regra 3, já vimos também, evitar a nona menor, bemol 9, né, entre qualquer uma das vozes, pelo fato desse intervalo ser considerado demasiado dissonante para essa técnica. Observe no exemplo apresentado, 2 casos onde essa regra foi violada e como foi solucionada. Nós vimos isso na aula anterior, mas vamos dar uma olhada. Ó. Dó com sétima maior outra vez em drop 2. Ó. Dó, dropei o Si, Sol e Mi. Ó. Repara que eu tenho agora o intervalo de bemol 9. A solução, outra vez, nesse caso, é substituir a sétima maior pela sexta. Tá bom? Agora vamos ver as outras regras. Regra 9. A montagem de um acorde deve ser cuidadosa, principalmente quando se direciona para uma orquestração com músicos diferentes. E não somente a harmonia em um único instrumento. Deve-se redobrar a atenção a escrever quartas aumentadas entre as duas primeiras vozes, pois esse procedimento dificultará a afinação para os músicos que porventura estiverem tocando as duas vozes mais agudas. Então tá aqui, ó. Essa regra você não encontra em todo livro de arranjo. Essa quase não chega a ser uma regra, é uma dica. A quarta aumentada entre as vozes mais agudas fica difícil para os músicos afinarem. Principalmente às vezes quando eles estão sentados um do lado do outro, tá? Mas não é totalmente proibido, é só um cuidado que você deve ter, tá? Então o acorde com o trítono na ponta, você poderia, por exemplo, nesse caso, substituir a segunda voz. Em vez de ter esse trítono, colocar a nona aqui. Fica mais fácil dos músicos afinarem. Regra 5. Embora não represente uma violação de regra, o uso de segundas maiores entre as duas primeiras vozes de forma sistemática, com acordes seguidos com esse intervalo na ponta, faz com que a segunda voz acabe por encobrir a melodia. Embora essa situação possa ser resolvida com o músico que esteja na segunda voz tocando numa dinâmica mais piano, o ideal é que o arranjador evite esse tipo de armadilha em seus acordes. Nessa técnica, tudo que você quer é que a melodia se sobressaia com relação às outras vozes. Então, se você escreve uma série de segundas maiores na ponta entre a primeira e a segunda, esse intervalo acaba obscurecendo a melodia. Não é proibido, mas é uma armadilha. Cuidado. Bom, como você sabe, a regra 6, acabamos de assistir na aula anterior, é respeitar o Lig. Você tem que montar os acordes respeitando a tabela do Lig, tá bom? E por último, a regra 7, está chegando lá. Cada um dos 4 perfis possui uma tessitura adequada para a primeira voz. O cuidado e respeito com essa tessitura evitará possíveis problemas da violação do Lig. Então você deve seguir aquelas tessituras práticas que foram dadas, que está aqui, ó, estão todas elas juntas aqui, ó. Se você tiver, a melodia estiver nessa região, escreve encerrado. Nessa região, drop 2, nessa região, drop 3, nessa região, drop 2, 4. Se você respeitar essa tabela, provavelmente você não vai ter nenhum problema de Lig, tá bom? Então, grande abraço.